Bom dia, unido por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, a aliança e o sacrifício. Olha só que interessante, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Nesse contexto da parte de segunda-feira, a gente vai analisar com carinho justamente essa aliança e o sacrifício que foi feito por mim e por você. Tem uma pergunta interessante, e a primeira pergunta diz assim: o que Pedro quis dizer ao declarar que fomos resgatados? Como isso ocorreu? Olha só que interessante, o próprio Jesus falou que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. A gente somos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado é a morte. A gente somos escravos do pecado, somos presos e precisaríamos ser resgatados, precisaríamos ser libertos dessa escravidão. E com Cristo Jesus a gente aprende algo de interessante. Olha só, quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de resgate ou de preço, aquele que se referiu, nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado da escravidão após o pagamento de determinado valor. Pagamento feito geralmente por um parente. Em contraste, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, de seu resultado final, a morte. Mas Ele o fez por meio de seu precioso sangue, de sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de toda a aliança. Sem a morte de Cristo, a aliança se tornaria nula e sem efeito, porque Deus não poderia ter cumprido com justiça sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna concedida a todo o que crê. Então a outra pergunta para examinar Romanos 6, 23 e 1 João 5, 11 e 13. Quais as mensagens que a gente pode tirar aqui? Olha só, é que a vida eterna vem do Filho e é concedida a todos os que creem. Esse é interessante a gente notar que Ele veio, nos comprou, o sangue de Cristo nos resgatou, nos redimiu do pecado. A própria palavra fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é isso que a gente precisa analisar. Éramos escravos do pecado, agora somos livres em Cristo Jesus. Devemos viver uma vida de consagração ao Senhor. Fomos comprados. E o nosso preço, o preço que foi cobrado pela gente, foi grande e alto. E esse preço foi o Filho de Deus que Ele se entregou por mim e por você. Que nessa manhã você possa valorizar o sacrifício que Deus fez por você. Que você possa cuidar desse corpo que é seu e analisar com carinho onde você está indo, que pensamento você está tendo e estudar com o coração a palavra de Deus e se firmar na rocha que é Cristo Jesus. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha estar conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.